Então, pessoal, essa é a nossa segunda aula, né, referente ao conteúdo de síntese de proteínas, ou tradução e código genético, como preferirem. Na aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre o RNA transportador e o ribossômico, uma vez que já falamos muito do RNA mensageiro na aula de transcrição. E, óbvio, falaremos também sobre o processo de tradução como um todo, como que esses três componentes, né, RNAs transportadores, o mensageiro e o ribossomo que contém RNA ribossômico, como é que eles trabalham juntos para fazer essa tradução da informação do RNA em informação em proteína. Bom, o RNA transportador, mais do que transportar os aminoácidos para os ribossomos em tradução, como está aqui no meu slide, ele é um importante adaptador, e a gente vai ver por quê, tá? Como quase todos os RNAs, o RNA transportador, ele é unifilamentar. Então, como vocês podem ver aqui nessa figura, ele é um RNA formado por uma única cadeia de nucleotídeos, ou melhor, de ribonucleotídeos, que tem uma ponta 5' e uma ponta 3'. Entretanto, dentro da célula, esse RNA transportador ele não fica com esse formato unifilamentar. Existem regiões de pareamento interno dos nucleotídeos, como vocês podem ver, essa região faz pareamentos internos, essa região faz pareamentos internos, essa região também e essa região também. E dessa forma, pessoal, aquele RNA que é unifilamentar, ele vai assumir uma estrutura secundária. Uma estrutura secundária que, quando a gente olha a grosso modo, ela lembra um pouco o formato de uma folha de trevo, né? E aí, essa estrutura secundária do RNA transportador, como vocês podem ver, ela tem algumas alças, alguns loops. Então, a gente tem a alça B, a alça T, mas a alça mais importante é a alça do anticódon, porque é dentro da alça do anticódon que vão ficar 3 nucleotídeos que formam o anticódon. E o que é o anticódon? Como o próprio nome diz, ele é oposto, ele é contrário ao códon. Então, se vocês perceberem, o anticódon é que vai fazer o pareamento com os códons do RNA mensageiro. E é esse reconhecimento, esse pareamento entre anticódon e códon que vai fazer a ligação, a conexão da informação que está no códon, RNA mensageiro, com a informação que está no aminoácido. Então, quem, na verdade, faz a leitura do código genético são os RNAs transportadores, através do pareamento e da complementariedade das bases dos nucleotídeos do códon, que estão no RNA mensageiro, com esses nucleotídeos do anticódon, que estão, obviamente, no RNA transportador. E essa complementariedade segue os nossos pares de base padrão, que já foram descritos desde lá do Chargaff. Reforçando que G pareia com C, e aqui, como a gente está falando de RNA, A pareia com U, ok? Bom, então, como eu disse, o RNA transportador, ele tem esse formato de trevo, ele tem 4 hastes, né? Que vocês podem ver aqui, 1, 2, 3, 4, mais essas regiões de alças unifilamentares, das quais a alça média, que é a alça do anticódon, é a mais importante, pois ela contém 3 nucleotídeos complementares ao códon. Esse formato secundário do RNA transportador, ele foi extremamente conservado ao longo da evolução dos seres vivos, importantemente porque esse formato, essa estrutura secundária, é crítica para a função que o RNA transportador executa, a interação dele com os ribossomos, que permite com que anticódon e códon se pareiem, permitindo com que o aminoácido correto seja inserido na posição correta dentro da proteína em tradução, tá? Bom, nós temos na célula, pessoal, um sistema que vai carregar os aminoácidos nos RNAs transportadores, tá? Esse tipo de sistema molecular é feito com base em um grupo de enzimas que se chamam aminoácido tRNA
sintetases. Então, o que as aminoácido tRNA sintetases elas fazem? Elas ligam aminoácido ao RNA transportador correto. Isto é, um RNA transportador que tem o anticódon correto para o códon que codifica aquele aminoácido, tá? E aí nós temos 20 aminoácidos, nós temos 20 diferentes enzimas que vão, de fato, se ligar àquele aminoácido e ligá-lo a todos os RNAs transportadores que poderão carregar aquele aminoácido. Rafael, por que você está falando que vai ter mais de um RNA transportador carregando o mesmo aminoácido? Porque o código genético é degenerado. Então, se você tem vários códons codificando o mesmo aminoácido, todos aqueles códons terão vários RNAs transportadores complementares. Mas todos esses RNAs transportadores que podem carregar o mesmo aminoácido, eles vão ser reconhecidos por uma mesma aminoácido tRNA sintetase, que vai fazer o seguinte processo. Ela vai conectar um aminoácido ao seu RNA transportador correto, tá? Nós temos, então, uma enzima dessa para cada um dos 20 aminoácidos que a gente tem. E esse processo de carregamento, de ligação do aminoácido no RNA transportador correto, é uma etapa crítica do processo de tradução. Por quê, Rafael? Bom, os aminoácidos, eles são iletrados. Os aminoácidos não conseguem ler anticódon, e muito menos conseguem ler códon. Então, o reconhecimento do aminoácido a ser inserido é puramente determinado no momento da tradução pela interação de códon e anticódon. Então, se o aminoácido incorreto estiver com um anticódon certo no códon, o que vai acontecer? Você vai ter automaticamente a inserção de um aminoácido errado. Por quê? Códon e anticódon se ligam e fazem um reconhecimento. O aminoácido que estiver ligado no RNA transportador com o anticódon é que precisa ter sido ligado corretamente, pois o aminoácido ele não consegue ler o códon, o aminoácido não consegue ler o anticódon. Portanto, a ligação do aminoácido correto ao RNA transportador, que a gente chama de cognato, ou seja, que deve carregar aquele aminoácido, é uma etapa crítica para permitir que a proteína seja sempre traduzida da maneira mais correta possível. E por ser uma etapa crítica, esse carregamento, essa ligação de um aminoácido ao RNA transportador envolve, obviamente, gasto de energia na forma de quebra de ligações fosfato-fosfato existentes em nucleotídeos trifosfato. Bom, então vamos lá. Então, as enzimas aminoácido tRNA sintetases, elas vão ter dois substratos, aminoácidos e RNAs transportadores. Quando a enzima reconhece um aminoácido correto para o qual ela trabalha e deixa que um RNA transportador que carrega o anticódon verdadeiro para aquele aminoácido se ligue ao sítio ativo dela, essa enzima vai quebrar uma ligação fosfato-fosfato hidrolisando um ATP e vai fazer uma ligação de alta energia, conectando na região 3' OH do RNA transportador o aminoácido que ele irá transportar. É uma ligação de alta energia e que, para ser formada, a ligação entre o aminoácido e o RNA transportador teve que ter o gasto de um ATP hidrolisado. Quando esse RNA transportador se liga ao seu códon correto, através da sua interação com o anticódon, você vai ter a inserção desse aminoácido naquela posição da proteína que está sendo traduzida, tá? Uma coisa que eu queria aproveitar essa figura para mostrar para vocês é que, seguindo o padrão que a gente viu desde o DNA, a polaridade do RNA mensageiro e do anticódon, observem, essa polaridade é antiparalela. Então, enquanto o RNA mensageiro tem os seus códons lidos de 5' para 3', a tradução segue o sentido da vida, o anticódon, que é complementar ao códon, ele precisa ter polaridade contrária. Então, a polaridade do anticódon, que é aquela trinca de nucleotídeos
que está na alça do anticódon do RNA transportador, a polaridade desse anticódon é contrária à polaridade dos códons. Então, enquanto os códons são lidos de 5' para 3', o anticódon precisa ser lido de 3' para 5', para que o pareamento seja perfeito e esse pareamento de nucleotídeos permita com que o RNA transportador traga o aminoácido correto no momento da tradução. Então, prestem bem atenção. O aminoácido precisa ser ligado corretamente ao seu RNA transportador, para que ele seja inserido com um códon que determina aquele aminoácido de acordo com o código genético que a gente viu na aula da semana passada. Quem faz essa ligação entre aminoácidos e RNAs transportadores? Essas enzimas chamadas aminoacil-tRNA sintetases. Nós temos uma enzima dessa para cada aminoácido e que, portanto, essa enzima aceita todos os RNAs transportadores que reconhecem todos os códons daquele aminoácido. É uma etapa crítica, porque uma vez que o aminoácido é ligado a um RNA transportador, aquele RNA transportador vai inserir aquele aminoácido na posição que tem um códon complementar ao seu anticódon. Então, se aquele aminoácido não estiver ligado ao RNA transportador correto, vai ter sim inserção de aminoácidos incorretos nas proteínas. Por ser crítica, essa etapa de ligação entre aminoácido e RNA transportador, ela envolve gasto de energia com a hidrólise de uma molécula de ATP, tá? Mostrando essa reação aqui das aminoacil-tRNA sintetases com um pouquinho mais de detalhe, observe então que aqui a gente está vendo um RNA transportador na sua estrutura secundária, aqui a gente tem a alça do anticódon, que vai ter a trinca de nucleotídeos, vou colocar uma aqui qualquer, AUC, que vai ser complementar a um códon. Nesse caso, o códon complementar vai ser o AG. Beleza? Bom, lá na ponta 3' desse RNA transportador, por ser RNA e ser unifilamentar, ele tem uma ponta 3' e olha aqui, ele tem uma ponta 5' também. Na ponta 3' do RNA transportador, a gente tem o que a gente chama de haste aceptora do aminoácido. Então, nessa ponta 3', né, vai ser ligado um fosfato com uma adenina, né, que é o último nucleotídeo aqui que a gente está vendo da ponta, né? E essa adenina aqui, que representa a ponta 3' aqui, ó, olha para cá, é aonde o aminoácido vai ser ligado pela ação das aminoacil-tRNA sintetases, ok? É uma ligação de alta energia e para ser formada, ela envolve a hidrólise de um ATP. Então, os aminoácidos, quando eles vão ser ligados a um RNA transportador, na verdade, eles recebem uma parte aqui do que está no ATP. Então, na verdade, a gente tem uma hidrólise de dois fosfatos, né? Então, tem a liberação de um pirofosfato inorgânico e o que sobra do ATP é a adenosina com um fosfato e a ribose. Esse restante se conecta ao aminoácido, então vejo que o aminoácido agora ele tem um fosfato, a ribose e a base nitrogenada adenina. Esse aminoácido é o que a gente chama de aminoácido adenilado, isto é, ligado a uma adenina, e ele está ativado, pronto para, na enzima aminoacil-tRNA sintetase, ele ser ligado ao RNA transportador correto. Quando essa associação lá no sítio catalítico da aminoacil-tRNA sintetase ocorre de maneira correta, o aminoácido se liga na ponta 3' do RNA transportador e o que sobra aqui, que é um AMP, adenina com ribose e fosfato, são liberados para poderem ser regenerados lá na respiração celular, recebendo 2 grupos fosfato. Ok? Bom, ficou claro, gente? Vocês entenderam que o RNA transportador ele vai fazer a leitura dos códons e para que essa leitura seja feita correta, o aminoácido correto precisa ser ligado aos RNAs transportadores corretos, que tem os anticódons, que são complementares aos códons. Essa ligação aminoácido-RNA transportador é feita por essas enzimas, aminoacil-tRNA sintetases. Cada aminoácido tem a sua aminoacil-tRNA sintetase. Sempre os aminoácidos são ligados na ponta 3' OH livre do RNA transportador ao custo da hidrólise de um ATP. É uma etapa crítica, porque se o aminoácido errado for ligado no RNA transportador errado, ele vai ser inserido de maneira incorreta
nas proteínas em tradução. Se entenderam, me dê um ok. Se tem perguntas ou dúvidas, é a hora de fazer. Davidson, Karina e Anderson. Tá claro? Alguma pergunta ou dúvida? Anderson tá tranquilo. Karina, nem que seja um pontinho, manda aí para eu saber que você entendeu. Eu sei que você tá pelo celular, às vezes é mais difícil. Davidson também tem alguma pergunta? Então tá bom. Karina, só falta você. Então tá, ela mandou um ok, beleza. Bom, então se a gente já falou do RNA transportador, já sabemos muito sobre o mensageiro, falta falar agora do nosso queridinho ribossomo, que é feito de RNA ribossomo. Bom, o que é um ribossomo, então? A gente fala de ribossomo desde o início do curso de biologia, né? Lá nas aulas de citologia, eu tenho certeza que o Anderson falou muito de ribossomo. Então, o que é um ribossomo? Ribossomos, gente, são complexos multissubunitários, isto é, eles são formados por subunidades responsáveis pela tradução dos RNAs mensageiros em polipeptídeos, em proteínas. E os ribossomos eles foram descritos primariamente em 1955 pelo George Palade através da utilização da microscopia eletrônica. Por que a gente precisa do microscópio eletrônico para poder ver o ribossomo? Porque eles são muito pequenos. Para vocês terem uma ideia, um ribossomo ele tem um diâmetro aproximado de 20 nanômetros. Então a gente não consegue enxergar em microscopia óptica os ribossomos. A gente só conseguiu vê-los e de maneira muito fácil e nítida quando o microscópio evoluiu para a microscopia óptica, tá? E aí, os ribossomos, eles sempre são formados por duas subunidades. Uma subunidade que sempre é chamada de maior e uma subunidade que é sempre chamada de menor, tá? Essas subunidades, elas têm velocidades diferentes de sedimentação. E dentro do universo de pesquisa, a gente tem uma unidade que é chamada de Svedberg, e a sigla dessa unidade de medida é o S, que representa, que mede, né, esse Svedberg, ele mede a velocidade de sedimentação de partículas, moléculas e até complexos proteicos e multissubunitários em experimentos de centrifugação. Então, quando você faz a medida da sedimentação de alguma coisa em um experimento de centrifugação, você tem uma unidade de medida da capacidade que a coisa tem de se sedimentar. E essa unidade de medida é o Svedberg, é o S. Por isso que a gente chama as subunidades dos ribossomos por um número seguido de S. Isso representa qual que é a quantidade de Svedbergs necessárias para sedimentar as várias subunidades de um ribossomo. Então, quando a gente observa, por exemplo, o ribossomo procariótico, ele tem uma subunidade menor, que é a 30S, e a subunidade maior, a 50S. Tá vendo por que o Svedberg está medindo a velocidade de sedimentação? Coisas maiores e mais densas, elas têm um poder de sedimentação maior do que coisas menores e menos densas. Por isso que a subunidade maior tem mais Svedbergs do que a subunidade menor. Quando a gente soma as duas subunidades em um ribossomo completo, ele perde um pouco a sua capacidade de sedimentação. Então, em vez de ter 80 Svedbergs, o ribossomo formado, né, ele tem 70 Svedbergs em procariotos. Os ribossomos eucarióticos são um pouquinho maiores. Então, vejam, subunidade menor do ribossomo eucariótico, ela tem 40 Svedbergs, é a 40S, e a subunidade maior é a 60S, contém 60 Svedbergs. Quando a gente soma, daria 100 Svedbergs, mas na hora que esse ribossomo está completamente montado dentro da célula, ele tem velocidade de sedimentação calculada em 80 Svedbergs. Quando a gente pega agora, saindo um pouco dessa questão de capacidade de sedimentação, que seria, né, o peso do ribossomo, e a gente vai para a constituição molecular dos ribossomos, a gente pode estimar que um ribossomo ele tem 2/3 da sua constituição de RNAs ribossômicos
e apenas 1/3 da sua constituição em proteína. Então, se a gente for pensar, um ribossomo ele é muito mais formado de RNAs ribossômicos do que por proteínas, mas ele é um complexo multissubunitário porque ele apresenta as duas moléculas na sua constituição. Vocês estão mais do que carecas de saber que os ribossomos podem ser encontrados livres ou aderidos ao retículo endoplasmático, que quando apresenta ribossomos na sua membrana, ele é um retículo endoplasmático rugoso, tá? Mesmo com essa diferença de peso, né, de tamanho, a gente sabe que existe uma grande similaridade na estrutura dos ribossomos procarióticos e eucarióticos. Isso acontece porque o processo de tradução ele é muito similar nesses dois organismos. É um processo que surgiu muito remotamente na linha evolutiva. A tradução é um processo muito antigo e, obviamente, por ser antigo, vital, ele foi conservado ao longo da evolução e é por isso que os ribossomos procarióticos e eucarióticos são tão similares. Devolvo uma pergunta para vocês, o chat está aberto para poder responder. As mitocôndrias e os cloroplastos, eles são organelas da célula eucariótica, presentes em células animais e, no caso do cloroplasto, também presentes nas células vegetais. Vocês acham que os ribossomos que mitocôndrias e cloroplastos têm são do tipo 80S ou são do tipo 70S? E por quê? Por que 70S, Davidson? Por que mitocôndrias e cloroplastos teriam um ribossomo 70S? Porque a gente sabe que, de acordo com a teoria endossimbiótica, mitocôndrias e cloroplastos foram originadas da invaginação, né, da entrada de bactérias aeróbicas e cianobactérias em células eucarióticas primitivas. Então, os ribossomos que as mitocôndrias e os cloroplastos têm até hoje são aqueles originais que as bactérias e as cianobactérias tinham. Então, obviamente, é um ribossomo com as características das bactérias e cianobactérias atuais. É um ribossomo 70S. Muito bem, Davidson. Então, sim, mitocôndrias e cloroplastos têm ribossomo 70S. Só trazendo mais uma figura para a gente ilustrar isso melhor, gente. Então, aqui a gente tem o ribossomo 70S de procariotos e aqui a gente tem o ribossomo 80S de eucariotos. O ribossomo 70S procariótico, ele tem a subunidade maior 50S, da qual nós temos a presença do RNA5S, que tem 120 nucleotídeos de comprimento, e do RNA 23S, que tem 2.900 nucleotídeos de comprimento, mais 34 proteínas associadas. A subunidade menor desse ribossomo 30S, né, ela é formada pelo RNA ribossômico 16S, com 1.540 nucleotídeos e mais aproximadamente 21 proteínas. Lá no ribossomo eucariótico, a gente tem a subunidade maior, que é a 60S, apresentando o RNA ribossômico 5S, com 120 nucleotídeos, o RNA ribossômico 28S, com 4.700 nucleotídeos, e o RNA ribossômico 5,8S, com 160 nucleotídeos. E na subunidade menor desse RNA ribossômico, a gente tem a presença do RNA ribossômico 18S com 1.900 nucleotídeos. Reforçando, a subunidade maior do ribossomo eucariótico tem aproximadamente 49 proteínas, junto com esses 3 RNAs ribossômicos, enquanto que a subunidade menor desse ribossomo eucariótico tem aproximadamente 33 proteínas associadas ao RNA ribossômico 18S, tá bom? Bom, eu vou lançar uma pergunta aqui, vou desligar a câmera um minutinho. A pergunta é, quem souber, por favor, manda no chat. Qual é a grande aplicabilidade do RNA ribossômico 16S para bactérias e o RNA ribossômico 18S para eucariotos? Existe uma aplicação nos estudos de diversidade biológica. Quero saber se alguém aí sabe. Qual que é a importância e a aplicação do RNA ribossômico 16S
e 18S, tá? Um minutinho, eu venho... E aí, alguma sugestão? Anderson deveria saber essa. Está tentando amplificar uma certa região aí do genoma de algumas bactérias. Que região você está tentando amplificar, Anderson, lá nos seus experimentos do Laboratório de Biologia Molecular? Então, o Anderson está usando uma técnica, né, que foi o que ele mandou no bate-papo, que é o PCR-ARDRA. Mas o que talvez você não saiba é o seguinte: todo o RNA, você sabe, ele é transcrito a partir de um gene. Então, lá no DNA de bactérias e de eucariotos, inclusive do nosso, existe o gene que codifica o RNA ribossômico 16S nas bactérias e também tem um gene que codifica, que é transcrito nesse rRNA ribossômico, né, 18S dos eucariotos. O que talvez vocês não saibam é que o gene que codifica esses RNAs, ele tem regiões extremamente conservadas, isto é, muito semelhantes entre organismos distantes na evolução, e tem regiões extremamente variáveis. E aí o que a gente usa? A gente usa a comparação das várias sequências de RNA ribossômico, mas é do gene, não do RNA ribossômico em si, para fazer taxonomia, para fazer estudos de taxonomia. Então, Anderson, lá quando você quer amplificar o gene codificador do RNA 16S das bactérias, você está amplificando o gene que codifica o RNA ribossômico que forma o ribossomo delas. E por que a gente está amplificando esse gene, Rafael? Porque tem partes desse gene que são muito variáveis, e aí a gente vai conseguir separar as espécies de bactérias, e tem regiões muito conservadas, que aí eu consigo juntar famílias de bactérias, eu consigo juntar gêneros de bactérias, que são grupos taxonomicamente superiores na classificação biológica. E nos eucariotos, o RNA 18S segue o mesmo raciocínio. Então, quando a gente está fazendo também alguns levantamentos de diversidade biológica, a gente sequencia o gene que codifica o RNA 18S para poder identificar grupos e espécies de leveduras, protozoários e outros organismos eucarióticos. Quando a gente está trabalhando com taxonomia bacteriana, a gente abre mão do sequenciamento ou de outras técnicas que vão permitir a gente ver a sequência do RNA ribossômico 16S, como o Anderson falou, ele trabalha com uma técnica que faz isso, é o PCR-ARDRA, tá? Então é por isso que a gente amplifica a região codificadora do RNA ribossômico 16S, pois ele é um importante marcador taxonômico. Ele tem bloquinhos de sequências conservadas e bloquinhos de sequências muito variáveis. Esse tipo de marcador molecular de sequência é importante para a gente agrupar organismos através dos vários níveis taxonômicos que existem na classificação biológica, ok? Bom, continuando então, a gente já sabe o que é um ribossomo, a gente já sabe do que ele é formado, mas agora a gente vai ver como ele funciona. Do ponto de vista funcional, pessoal, um ribossomo ele tem 3 sítios. Ele tem o sítio E, o sítio P
e o sítio A. Como vocês podem ver, o sítio A, B e E, eles têm tanto uma parte na subunidade maior, quanto eles também têm parte na subunidade menor. Rafael, qual é a função desses sítios? Vamos ver agora. Portanto, esses sítios que eu mostrei aqui, o sítio A, o sítio P e o sítio E, são os 3 sítios de ligação para quem? Para os RNAs transportadores. Então, todo RNA transportador, ou ele está no ribossomo no sítio A, quando ele está participando da tradução do RNA mensageiro que aqui está sendo lido, ou o RNA transportador está no sítio P, ou o RNA transportador está no sítio E. Só tem esses 3 sítios para os RNAs transportadores estarem. E o que significa cada um dos sítios? O sítio A é o sítio aminoácil. Eu comi aqui, tá? É aminoácil. O que acontece no sítio A? O sítio A do ribossomo é aquele que recebe o RNA transportador carregado. É um RNA que está ligado a um aminoácido, obviamente. E, portanto, é no sítio A do ribossomo que o anticódon do RNA transportador vai parear com o códon. E esse pareamento acontece no centro decodificador, que está aqui nessa regiãozinha da subunidade menor que compõe o sítio A do ribossomo. Então, o que eu queria que vocês entendessem é que o sítio A do ribossomo é como se fosse a entrada que um RNA transportador tem para entrar dentro de um ribossomo em tradução. E também no sítio A é que o reconhecimento códon e anticódon acontece de maneira completa e correta, através de participação desse centro decodificador. Toda vez que estamos no sítio P agora, você tem no sítio P, que é o sítio peptidil, um RNA transportador ligado a toda a cadeia polipeptídica traduzida até aquele momento. Então, vejam, o sítio A aceita um novo RNA transportador com um novo aminoácido. O sítio P contém o último RNA transportador que foi adicionado, né, com todos os aminoácidos que foram traduzidos até aquele momento, ok? E também no sítio P existe um centro chamado centro peptidiltransferase, que está na subunidade maior. O que o centro peptidiltransferase faz? Aquilo que é mais importante durante a tradução, a formação da ligação peptídica. Então, o novo aminoácido que está chegando no novo RNA transportador aqui no sítio A, ele vai ser conectado ao último aminoácido que foi adicionado, que está no sítio P, pelo centro peptidiltransferase, que vai fazer uma ligação peptídica entre o último aminoácido adicionado e o próximo que acabou de chegar no sítio A. Quando essa ligação peptídica ocorre, o ribossomo anda 3 nucleotídeos para frente no RNA mensageiro. O sítio A fica vazio e recebe agora um novo RNA transportador com um novo aminoácido. O sítio P agora está com o RNA transportador do último aminoácido que nós acabamos de adicionar. E o sítio A recebe o RNA transportador vazio, que estava no sítio P e foi deslocado para o sítio E. O sítio E vem de exit, saída. Então, sempre no sítio E existe um RNA transportador desacilado, isto é, que não tem mais aminoácido. Por que ele ficou sem aminoácido, Rafael? Porque o aminoácido foi inserido na proteína em tradução. Esse RNA transportador sem aminoácido, ele vem para o sítio E é liberado, porque ele vai ser reciclado por quem? Pelas aminoacil-tRNA sintetases, que lá no citoplasma vão adicionar um novo aminoácido para esse RNA transportador vazio, tá? Vou mostrar outra figura para ver se vocês entendem melhor, então. Então, observem aqui. A gente está vendo o nosso ribossomo, tá? O ribossomo está movimentando da esquerda para a direita, fazendo a tradução de um RNA mensageiro aqui mostrado em vermelho, de 5 linhas para 3 linhas. Como eu disse, o ribossomo, ele tem 3 sítios que aceitam RNAs transportadores. Sítio A, sítio P e sítio E. O sítio A é aquele que recebe sempre um novo RNA transportador com um novo aminoácido.
É no sítio A que existe o centro decodificador, que permite que o códon no RNA mensageiro reconheça e se pareie com o anticódon, que está no RNA transportador. Quando esse reconhecimento é correto, o ribossomo anda 3 nucleotídeos para frente em cima do RNA mensageiro. Ele anda um códon. No sítio P, estava o último RNA transportador que trouxe esse aminoácido aqui. E na hora que o ribossomo anda, o centro peptidiltransferase faz uma ligação peptídica entre o último adicionado e o novo que está chegando, aminoácido. Esse RNA transportador vai ser deslocado para o sítio E, para ele poder ser liberado e sair, e esse aminoácido aqui vai ser o primeiro que vai estar aqui. O RNA transportador com esse aminoácido se desloca para o sítio P. Então, no sítio P, a gente sempre tem o último RNA transportador com o último aminoácido e todos os demais, formando uma proteína. No sítio A, a gente sempre aceita um novo RNA transportador, que está trazendo um novo aminoácido. E no sítio E, a gente tem o RNA transportador que acabou de ser esvaziado. E ele, do sítio E, é liberado para ser reciclado e ligado ao aminoácido novamente. Rafael, a gente adorou as duas figuras, mas ainda não entendeu muito bem. Vou trazer um GIF. Observem aqui para vocês verem o que está acontecendo no sítio A, E e P. Deu para entender o que acontece no sítio A, no sítio P e no sítio E de um ribossomo? Me deem um ok se entenderam. Perguntas ou dúvidas, é hora de fazer. Davidson deu ok, Gabriel ok, Anderson ok, James, Alexandre, Karina, os dois responderam, a Raíssa também. Francimara, tá tranquilo? Então tá bom. O GIF ajuda muito para que a gente entenda que no sítio A sempre vai ser aceito um novo RNA transportador trazendo um novo aminoácido, né? No sítio P, sempre fica ligado o último RNA transportador com todos os aminoácidos que foram adicionados até o momento. E no sítio E, aquele RNA transportador que acabou de ser esvaziado, ele é liberado para sair, ok? Como vocês podem concluir, é o ribossomo que vai andando em cima do RNA mensageiro ao longo do processo de tradução. E como vocês já viram, ele faz a leitura do RNA mensageiro, começando na ponta 5' e indo em direção à ponta 3'. Pergunto para vocês agora, nós vamos ter um slide que vai ter as etapas do processo de tradução. Seguindo a lógica da transcrição, quais são as etapas da tradução? Quais são as etapas da tradução? Vai ter uma iniciação? Boa, Raíssa. Então, vai ter a primeira etapa do processo de tradução, é o início, como que começa uma tradução. Logo em seguida, a gente vai ter o alongamento da cadeia polipeptídica, a adição dos aminoácidos. E depois vai ter um término, muito bem, perfeito. E depois do término, aí a gente vai ter uma quarta etapa, que é o processamento pós-traducional, que acontece com a proteína depois que o ribossomo termina de traduzir ela. Então, vocês estão super antenados, todas as etapas do processo de tradução estão resumidas aqui. Nós temos a iniciação, que nada mais é do que a ligação da subunidade menor do ribossomo ao RNA transportador que carrega a metionina, que vai ser sempre o primeiro aminoácido de todas as proteínas, e a busca dessa subunidade menor do ribossomo pelo códon complementar ao anticódon da metionina, que é o nosso famoso AUG, o start códon, o códon de início. Quando a subunidade menor do ribossomo, já com o RNA transportador de metionina, acha o AUG correto, o ribossomo, a subunidade maior, encaixa e o ribossomo completo é formado, dá o início à tradução.
Quando o ribossomo está completamente formado, começa o alongamento, que é o crescimento do polipeptídeo através da ligação dos novos aminoácidos, à medida que os RNAs transportadores vão trazendo os aminoácidos corretos pela interação códon-anticódon, que acontece lá no sítio A dos ribossomos. A terminação é quando a gente tem o fim da síntese de proteína. É quando lá no sítio A vai aparecer um códon de parada, um stop códon. Esse códon de parada sinaliza que deve ter um desligamento da proteína e uma desmontagem do ribossomo, pois a proteína já foi totalmente traduzida. E as proteínas, depois de traduzidas, elas podem ser processadas através de algumas reações que a gente vai ver que não envolvem mais o ribossomo, envolvem outras enzimas, tá? O processo de tradução em procarioto e eucarioto ele é muito similar, passando pelas etapas de iniciação, alongamento, terminação e também de processamento. A gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas etapas agora, começando, obviamente, pela iniciação. A iniciação da tradução tem como principal objetivo colocar o primeiro RNA transportador com aminoácido no sítio P do ribossomo. E quando isso acontece, a gente estabelece a matriz de leitura correta do RNA mensageiro. A matriz de leitura é a ordem dos códons que eu tenho que ler no RNA mensageiro para poder fazer a leitura correta da proteína que ele vai traduzir. Vocês já sabem que o códon de início de todas as proteínas que vai estar lá no RNA mensageiro é o AUG, que sempre traduz para o primeiro aminoácido de uma proteína, a metionina. Bom, vocês se lembram que todo RNA mensageiro, seja de procarioto ou eucarioto, ele tem uma região 5' TR, que fica entre o primeiro nucleotídeo transcrito, o nosso famoso +1, e o primeiro códon que vai ser traduzido, o AUG. Então, entre essas duas coisas, nucleotídeo +1 e o códon AUG, que é o primeiro códon que vai ser traduzido, existe uma região que foi transcrita, porque está no RNA mensageiro, mas ela não vai ser traduzida, porque ela está antes do primeiro códon. É a nossa famosa região 5' UTR. E essa região 5' UTR ela vai ter uma importância fundamental na tradução, porque ela tem sequências, pessoal, que vão ajudar o ribossomo a posicionar o sítio P dele em cima do AUG. Então, tanto em procarioto quanto em eucarioto, as regiões 5' UTR, que ficam entre o nucleotídeo +1, o primeiro que foi transcrito no RNA, e o AUG, que é o primeiro códon que marca o início da tradução da proteína, essa região 5' UTR tem uma importância fundamental no início da transcrição. Por quê? Ela vai contribuir, vai ajudar o ribossomo a posicionar de maneira correta o sítio P em cima do start códon, o sítio P em cima do códon AUG. E quando esse posicionamento é correto, o ribossomo agora sabe qual que é o primeiro códon. Então, a matriz de leitura do RNA mensageiro foi determinada. A partir dali, o ribossomo sabe que ele tem que andar 3 nucleotídeos para frente, para poder fazer a leitura dos códons consecutivos. A gente vai ver que as sequências que ajudam o ribossomo a encontrar o sítio P em cima do AUG em procariotos e eucariotos são diferentes, mas a lógica é a mesma. Por pareamento entre o RNA ribossômico, que está no ribossomo, e sequências da 5' UTR, que estão no RNA mensageiro, o ribossomo se posiciona de maneira correta, colocando o sítio P em cima do códon de início, em cima do AUG. E quando esse posicionamento é correto, lembrem-se, a subunidade menor já estava com o RNA transportador da metionina, só falta encaixar a subunidade maior e o ribossomo está completo, já com o RNA transportador da metionina no sítio P, podendo aceitar agora um novo RNA transportador no sítio A, trazendo o próximo aminoácido, tá? Rafael, como é que então é esse reconhecimento entre o ribossomo e a 5' UTR do RNA mensageiro em procariotos? Bom,
Nos procariotos, pessoal, a gente tem uma sequência que se chama sequência de Shine-Delgarno. Essa sequência de Shine-Delgarno, ela está na região 5' UTR do RNA mensageiro. Quando o ribossomo, isto é, a subunidade menor do ribossomo, está tentando encontrar onde está o AUG, ocorre um pareamento entre o RNA ribossomal 16S, que forma a unidade, que forma a subunidade menor do ribossomo, e a sequência de Shine-Delgarno. Quando esse pareamento entre o RNA ribossomal 16S, que está na subunidade menor do ribossomo, e a sequência de Shine-Delgarno, que está na 5' UTR do RNA mensageiro, ele é totalmente complementar, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse pareamento automaticamente posiciona o sítio P em cima do códon de início, em cima do AUG. Quando esse posicionamento foi correto, a subunidade maior do ribossomo se encaixa e, observem, o RNA transportador da metionina ele está ligado ao códon AUG de início e a tradução em procariotos pode começar. Então, essa sequência de Shine-Delgarno ela é fundamental para posicionar o ribossomo de maneira correta no códon de início, no códon AUG, e desta forma estabelecer uma correta matriz de leitura para a leitura dos códons do RNA mensageiro, começando pelo códon de início, começando pelo start códon, que é o códon AUG, ok? Bom, em procariotos, a gente já falou que a importância desse posicionamento do ribossomo, do sítio P do ribossomo em cima do códon de início, é função da interação entre sequência de Shine-Delgarno, que está na região 5' UTR do mensageiro, e RNA ribossomal 16S, que forma a subunidade menor dos ribossomos. Em eucariotos, Rafael, a lógica é a mesma, mas as sequências são diferentes. Então, aqui mais uma vez, só mostrando para vocês, tá? Que a sequência de Shine-Delgarno, né? Ela tem algumas variações entre os vários nucleotídeos, mas quando a sequência de Shine-Delgarno se pareia com o RNA ribossômico 16S no ribossomo, o sítio P do ribossomo se posiciona de maneira correta sobre o start códon e determina uma matriz de leitura correta do RNA mensageiro. Ele, obviamente, vai estar com o RNA transportador com o aminoácido metionina e o sítio A já vai estar posicionado em cima do próximo códon a ser lido, podendo, então, receber um RNA transportador que carrega um próximo aminoácido, por exemplo. E aí, o ribossomo vai, ao longo da etapa de alongamento, que é a próxima que a gente vai ver, ele vai andando em cima do RNA mensageiro de 3 em 3 nucleotídeos, isto é, de códon em códon, estabelecendo dessa forma a matriz de leitura correta. Em eucarioto, o processo envolve, além de uma sequência da região 5' UTR, o CAP 5'. Bom, vocês devem se lembrar que o CAP 5', aquele nucleotídeo 7-metilguanosina, que foi adicionado durante o processamento do RNA mensageiro, o CAP 5' está lá na ponta 5' do RNA mensageiro eucariótico, protegendo esse RNA mensageiro contra as RNAs. Mas eu falei lá na aula de transcrição que o CAP 5' ele executa uma outra função nos eucariotos, que é ajudar no início da tradução. Então, aqui nos eucariotos, nós temos alguns fatores de início da tradução que se ligam no CAP 5'. E esses fatores aqui mostrados na figura por essa proteína amarela, eles vão ajudar o ribossomo a se ligar próximo ao CAP 5'. É como se o CAP 5' sinalizasse para o ribossomo aonde está a região 5' UTR desse RNA mensageiro eucariótico. Então, nos eucariotos, existe uma importante função do CAP 5' para poder recrutar o ribossomo para a região 5' UTR desse RNA mensageiro processado, e, ao mesmo tempo, o ribossomo ele vai procurar uma sequência da 5' UTR dos eucariotos que se chama sequência de Kozak, que olha para cá, ela já contém dentro dela o códon de início, o códon AUG. E para completar esse
complexo, a cauda poli-A do RNA mensageiro, ela ajuda na formação desse complexo que envolve cap-5', proteínas, fatores de iniciação que se ligam no cap e recrutam o ribossomo, e a cauda poli-A, ela se liga nesse complexo molecular, ajudando o ribossomo a se posicionar de maneira correta e permitir com que esse ribossomo procure a sequência de Kozak. E quando ele procura a sequência de Kozak e encontra a sequência de Kozak, dentro dela está o AUG. Então, ele para o sítio P desse ribossomo, bem em cima do AUG, que está dentro da sequência de Kozak. Então, se vocês repararem, o início da tradução em um eucarioto, ele envolve cap-5', ele envolve cauda poli-A e ele envolve uma sequência chamada sequência de Kozak, que está na região 5'TR desse RNA mensageiro. Essa sequência de Kozak contém dentro dela o start codon, o AUG. E quando todo esse processo molecular acontece de maneira correta, o ribossomo é formado em cima da sequência de Kozak, com o anticódon da metionina já posicionado em cima do start codon AUG, que está dentro da sequência de Kozak, ok? Então, aqui em eucariotos, a sequência é diferente, não é a Shine-Delgar, né, a Kozak, ela contém o start codon e nós temos a importante participação nesse posicionamento do ribossomo, estabelecendo a matriz de leitura correta do RNA mensageiro, tanto do cap-5' quanto da cauda poli-A. Rafael, por que lá em procarioto não tinha participação do cap nem da cauda poli-A? Porque em procariotos não existe cap-5' e não existe cauda poli-A, pois os processamentos do RNA mensageiro são exclusivos dos organismos eucarióticos. Ok, pessoal? Ficou claro? Perguntas ou dúvidas? Bom, acho que todos deram ok. Só não vi... Ah, Davidson teve uma pergunta. Tem um G após o códon de iniciação. Ele já será parte do próximo códon? Sim. Provavelmente ele já será parte do próximo códon, sim. Ok? Bom, vamos lá. Como vocês viram, independente de ser procarioto, como está nessa figura aqui, ou eucarioto, quando o ribossomo é completamente formado, o que a gente tem? A gente tem um RNA transportador carregando a metionina, que é o primeiro aminoácido, posicionado no sítio P, com o ribossomo já com a sua unidade maior e menor. Foi estabelecida, portanto, a correta matriz de leitura com que o RNA mensageiro será lido. Feito isso, o início da tradução acabou. Próxima etapa, o alongamento. Acompanhe. Então, aqui a gente tem o nosso ribossomo completamente formado. Vejam que tem um RNA transportador carregando metionina com o anticódon pareando no códon AUG. Verde é o RNA mensageiro, ok? Todos no sítio P. Bom, à medida que chega o novo RNA transportador, vejam que o códon que está no sítio A é o CCC. Qual que é o RNA transportador complementar? GGG, que está carregando uma glicina, tá? Esse RNA transportador, não vou falar dos outros fatores proteicos envolvidos, tá? Então, não se preocupe com esses EFTU, EFTS. Isso são alguns fatores, algumas pequenas proteínas que auxiliam no processo de tradução que é executado pelo ribossomo, tá? Então, por favor, não se preocupem com eles. Se preocupem com a dinâmica do processo de tradução, tá? Então, como vocês podem ver, o sítio A está liberado e tem um códon lá nele, CCC. Esse códon é complementar ao anticódon GGG,
que está no RNA transportador que carrega o próximo aminoácido, a glicina. Esse RNA transportador entra no sítio A. Lá no centro decodificador, que fica aqui na subunidade menor do sítio A, vai ter a complementariedade, códon e anticódon. Se essa complementariedade foi perfeita, o RNA transportador, carregando a glicina, ele é aceito no sítio A. Nesse processo, então, pessoal, presta bem atenção. O RNA transportador que carregou a glicina, ele vai, então, colocar a glicina dentro do centro peptidiltransferase, que é aquele centro que vai fazer a ligação peptídica. Então, a metionina, que está no RNA transportador dela no sítio P, e a glicina, que está no RNA transportador dela no sítio A, os dois aminoácidos vão ser o quê? Conectados pela ligação peptídica feita pelo centro peptidiltransferase. Quando a ligação peptídica é formada, o ribossomo hidrolisa uma ligação fosfato-fosfato de um GTP. E aí o ribossomo faz o quê? O ribossomo anda. Quando o ribossomo anda, prestem bem atenção. O sítio A agora vai estar em cima do próximo códon, vejam. O sítio P agora recebe o RNA transportador da glicina, contendo a glicina e a metionina. E o RNA transportador da metionina, ele fica sem metionina. E ele vem para onde? Para o sítio E. O sítio E manda ele para fora do ribossomo. Isso é um ciclo de alongamento. Esse ciclo de alongamento vai se repetindo e adicionando novos aminoácidos na proteína, que está aqui, ó, no sítio P, sempre conectada ao último RNA transportador que trouxe o último aminoácido. Ok? Vou mostrar outra figura do alongamento. Então, só para concluir, como vocês estão vendo, o processo de tradução ele gasta energia na forma de GTP. Então, para que o ribossomo se transloque, isto é, para que o ribossomo ande em cima do RNA mensageiro de códon em códon, ele precisa de hidrólise de ligação fosfato-fosfato de alta energia presentes na molécula de GTP, que é um nucleotídeo trifosfato contendo a base nitrogenada guanina, tá? Então, mais uma vez, para ficar claro para vocês. Então, aqui a gente tem um processo de alongamento. Então, aqui no sítio P, a gente sempre tem o último RNA transportador com toda a cadeia polipeptídica que foi traduzida até agora, tá? O sítio A permite com que no centro decodificador esteja um novo códon e que um novo RNA transportador, trazendo um novo aminoácido, entre no sítio A. Quando no centro decodificador o pareamento códon e anticódon é perfeito, esse RNA transportador ele é aceito. O centro peptidiltransferase, que está lá no sítio P, faz a ligação peptídica entre o último aminoácido que foi adicionado na proteína e o novo que acabou de chegar. Quando essa ligação peptídica é feita pelo centro peptidiltransferase, o ribossomo hidrolisa uma molécula de GTP e anda em cima do RNA mensageiro 3 nucleotídeos, colocando o sítio A em cima de um novo códon, de um códon que está mais a 3'. O RNA transportador que trouxe o último aminoácido, ele vem para o sítio P, e o RNA transportador que estava agora com o penúltimo aminoácido, ele fica vazio e vai para o sítio E. Quando ele vai para o sítio E, ele é liberado do ribossomo. E vejam que o quinto aminoácido agora vai poder ser adicionado, porque foi trazido pelo novo RNA transportador, tá? Então, pessoal, se vocês repararem aqui nessa figura, o RNA mensageiro ao longo da tradução, ele está sendo lido de 5' para 3'. Acho que isso é claro para todo mundo, é o sentido que o ribossomo lê um RNA mensageiro. Mas a proteína, ela também vai ser traduzida com uma polaridade. Ela sempre começa a ser traduzida na ponta aminoterminal dela e termina de ser traduzida na ponta carboxiterminal dela. Então, Francimara, lembra aquela pergunta que você me fez lá? Aqui está a resposta dela.
Então, o sentido da tradução no RNA mensageiro é da ponta 5' do RNA mensageiro com os códons lidos em direção à ponta 3'. E na proteína que está sendo traduzida, ela sempre começa a ser traduzida pela sua ponta amino terminal e ela vai terminar de ser traduzida na sua ponta carboxy terminal. Então, se a gente fazer um paralelo, Francimar e todo mundo, aqui a gente tem um RNA mensageiro de 5' para 3'. E aí, na proteína, aqui a gente vai ter a ponta amino terminal dela. E aqui a gente vai ter a ponta carboxy terminal. Ok? Bom, então esses ciclos de alongamento que eu estou mostrando, RNA transportador entra no sítio A, centro decodificador faz o pareamento códon e anticódon, tá correto? Tá correto. Centro peptídeo transferase faz ligação peptídica. Hidrolisa GTP, ribossomo anda um códon para frente, o RNA transportador traz o aminoácido para o sítio P com toda a cadeia polipeptídica. O último que foi esvaziado vai para o sítio E e o sítio A fica vazio para receber o próximo. Esses ciclos de alongamento, eles vão se repetindo até quando? O que precisa acontecer para acabar a etapa de alongamento e começar a última etapa da tradução? O que tem que acontecer? Esses ciclos de alongamento que eu acabei de explicar vão acontecendo até que no sítio A entre um stop códon. Então, quando no sítio A aparecer um stop códon, vejam, no sítio P tem um RNA transportador com um monte de aminoácido, a proteína está inteira aqui. O sítio A agora, ele caiu num códon que não codifica aminoácido. Então, quando o ribossomo é translocado para um códon de parada, um stop códon, não existe RNA transportador com anticódon que possa se emparelhar com esse códon no sítio A. Então, em vez de recrutar um anticódon, o stop códon ele recruta fatores de término, como o fator RF1 ou o RF2. E na hora que esses fatores de término, que são pequenas proteínas, entram no sítio A, eles quebram a ligação do último aminoácido com o RNA transportador que o carregou e vão levar a um processo de hidrólise de GTP que vai desmontar o ribossomo. Então, como vocês podem ver, as duas subunidades se separam e podem começar outra tradução. O RNA mensageiro é liberado e pode ser traduzido de novo, e o RNA transportador também é liberado, assim como os fatores de término e esse fator que carrega o GTP, ok? Então, o término da tradução ocorre quando o sítio A do ribossomo ele encontra um dos códons de término, que são, se vocês olharem na tabela de código genético, o UAA, o UAG ou UGA. Estes são chamados de códons sem sentido, porque eles não codificam aminoácidos. Portanto, eles não pareiam com nenhum RNA transportador. Quando esses códons acabam caindo no sítio A, o sítio A recruta proteínas que são chamadas de fatores de término, RF1 ou RF2. Essas proteínas recrutam o terceiro fator de término, que é o RF3, que hidrolisa uma molécula de GTP, liberando a proteína produzida, desmontando o ribossomo para começar outro processo de tradução, liberando o último RNA transportador, que vai poder ser novamente carregado com aminoácido, e liberando o RNA mensageiro, que pode ser traduzido novamente. Ok? Então, é quando o stop códon entra no sítio A, ou seja, ele é lido no sítio A, que recruta fatores de término e termina o processo de tradução, tá? Bom, eu vou mostrar um GIF para vocês que mostra todas as etapas da tradução, mais uma vez, para vocês entenderem, tá bom? Então, só para concluir, quando o códon de parada é encontrado no sítio A, fatores de liberação associam com o ribossomo e levam ao fim da tradução. Eu vou voltar nesse slide, tá? Só um minutinho. Então, aqui a gente tem o GIF das etapas do processo de tradução. Não está mostrando o sítio E, tá?
Mas é como se o sítio E estivesse ali na frente. Bom, Rafael, esse GIF é legal, mas a gente quer outro. Perfeito. Outro GIF mostrando a mesma coisa. Esse aqui seria o sítio P, esse o sítio A, e aqui estaria o E. Ok? Mais um. Que isso, Karina? Os ribossomos são muito mais legais do que a DNA e a RNA polimerase. É muito mais dinâmico. Eu, particularmente, acho a tradução um processo muito dinâmico, fácil de entender. Acho transcrição mais difícil, mas é a minha opinião. Ok? E aí vocês estão vendo lá a proteína nascendo, ó? Aí chegou um stop codon. Ou melhor, falei uma coisa errada aqui. Aquilo não foi o stop codon. Aquilo ali, gente, é quando a proteína é endereçada por retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, isso que a gente está vendo aqui é a membrana do retículo endoplasmático rugoso. Esse ribossomo foi transportado para o retículo, porque a proteína que ele vai produzir é uma proteína de exportação, tá? Então, ele começa a ser traduzido como ribossomo livre, e aí existem uma sequência de endereçamento de poucos peptídeos que marca esse ribossomo para ser transportado para a membrana de um retículo. E aí, tá vendo? A proteína que vai sendo traduzida, ela vai sendo secretada para dentro do retículo. Geralmente são proteínas de exportação ou de membrana da célula, tá bom? Bom, eu queria saber se os GIFs ajudaram, se vocês entenderam o início da tradução, o alongamento e o término. Se entenderam, me deem um ok. Se não entenderam, é a hora de perguntar. Ótimo. Então, pessoal, vamos retomar essa visão geral da tradução. Então, como eu disse para vocês, a tradução ela vai ser feita sobre o RNA mensageiro, sempre começando nas 5 linhas do RNA mensageiro e caminhando para 3 linhas do RNA mensageiro. Quando a gente pensa na tradução sobre a proteína, né, o sentido que ela vai estabelecer na proteína, sempre a proteína começa a ser traduzida pela sua ponta aminoterminal e termina de ser traduzida na sua ponta carboxiterminal, tá? O início da tradução se dá quando a subunidade menor com seus RNAs ribossômicos buscam o códon de início através da sua busca pelas sequências localizadas na região 5' TR, como Shine-Delgado em procariotos e Kozak em eucariotos. Em eucariotos, esse processo de escaneamento, né, em busca do códon de início, é auxiliado pelo cap 5' e também pela cauda poliar. Quando a subunidade menor encontra o AUG correto, estabelece a correta matriz de leitura e aí o ribossomo pode ser formado de maneira completa. Quando o ribossomo é formado de maneira completa, o códon AUG está no sítio P, conectado ao anticódon UAC, que sempre carrega o primeiro aminoácido, a metionina. Termina o início da tradução, começa o alongamento. Os ciclos de alongamento sempre envolvem a entrada de um novo RNA transportador com um novo aminoácido no sítio A, centro decodificador permite o pareamento códon e anticódon correto. Quando isso acontece, o centro peptidiotransferase faz a ligação peptídica entre o último aminoácido adicionado e o novo que acabou de chegar, e quando isso acontece,
com hidrólise de GTP, o ribossomo anda um códon para frente. Ele anda um códon em sentido 3' Dessa forma, o RNA transportador que estava no sítio A passa para o sítio P, com todos os aminoácidos nele conectados. O RNA transportador que estava no sítio P passa para o sítio E vazio e é jogado para fora. E o sítio A fica liberado para receber um novo RNA transportador. Os ciclos de alongamento vão continuando até que o sítio A faz a leitura de um stop códon. Esse stop códon recruta os fatores de liberação ou fatores de término que ocupam o sítio A do ribossomo. E dessa forma, quando isso acontece, ocorre a liberação do polipeptídeo, liberação do RNA mensageiro e desmanche do ribossomo, para que todas essas coisas possam ser novamente, como que eu posso dizer? Possam ser novamente recicladas no processo de tradução, tá bom? Eu pulei um slide, eu preciso voltar. Bom, como eu já disse para vocês, o que acaba acontecendo é que um mesmo RNA mensageiro, independente de ser eucarioto ou procarioto, ele pode ser traduzido por muitos ribossomos simultaneamente. E quando um mesmo RNA mensageiro está sendo traduzido por muitos ribossomos, a gente identifica isso na célula como um polirribossomo. Então, um polirribossomo nada mais é do que um RNA mensageiro que está sendo traduzido ao mesmo tempo por vários ribossomos. Pasmem, um mesmo RNA mensageiro pode ser traduzido por 10 até 100 ribossomos ao mesmo tempo. E quando um RNA mensageiro é traduzido por muitos ribossomos ao mesmo tempo, é porque a gente tem uma proteína que está sendo muito necessitada na célula. Isso permite com que a tradução seja extremamente rápida, produzindo uma mesma mensagem, produzindo uma mesma proteína. E aí que vem, Francimara, também, que foi uma das suas perguntas lá no fórum, qual que é a relação entre os ribossomos que estão com proteínas maiores e menores? Lembra? Obviamente, Francimara, ribossomos aqui no polirribossomo que estão perto da região 5' UTR, eles não têm ribossomo nenhum, porque eles acabaram de encontrar o AUG. Então, não tem nenhum aminoácido. Mas à medida que a gente vai andando em cima do RNA mensageiro, olha o que está acontecendo com o tamanho da proteína que está sendo traduzida, Francimara. Ela está ficando cada vez o quê? Maior. Por quê? Quando o ribossomo já está lá perto da região 3' UTR, ele já está perto de quem? Do stop códon. Então, a proteína já está o quê? Enorme, ela já está praticamente toda formada. Então, quando a gente olha um polirribossomo, que nada mais é do que um RNA mensageiro sendo traduzido por muitos ribossomos ao mesmo tempo, quanto mais perto da 5' do RNA mensageiro o ribossomo está, menor a proteína, isto é, poucos aminoácidos estão adicionados naquela proteína em tradução. Mas à medida que a gente vai indo em direção à região 3' do RNA mensageiro, a gente vai ter proteínas maiores, né, nesses ribossomos que estão o quê? Terminando a tradução lá na região 3' UTR. Entendeu, Francimara? Então, isso que é a questão lá do estudo dirigido que você me perguntou, estava cobrando. Só para completar o raciocínio e aproveitar a figura, eu pergunto para vocês. Esse RNA mensageiro que aqui está sendo traduzido em polirribossomos é eucariótico ou procariótico? E por quê? Eucariótico. Por quê? Porque ele tem cap 5', ele tem cauda poli-A também, tá? Muito bem. Bom, vocês já sabem que a transcrição e a tradução em eucariotos são simultâneas e ocorrem no mesmo compartimento celular, que é o citoplasma. Então, à medida que um RNA mensageiro está sendo transcrito, aqui é a RNA polimerase, Karen, estava com saudade dela, ó. Então, à medida que o RNA mensageiro está sendo transcrito pela RNA polimerase, a região 5' dele já pode ser traduzida por ribossomos. Francimara, veja que um ribossomo que está mais perto da região 5' UTR tem uma proteína menor, um ribossomo que está mais distante da região 5' e mais próximo à região 3', olha para cá, ele tem uma proteína
maior. E vejam que, como eu já disse e reforço, a tradução está acontecendo no sentido 5' em direção à ponta 3' do RNA mensageiro. Então, esses processos de transcrição e tradução podem ocorrer simultaneamente nos procariotos devido à ausência da carioteca. Nos nossos queridinhos eucariotos, isso não é possível. Então, transcrição e tradução não são simultâneas nos organismos eucarióticos. Então, depois que a transcrição se processa e o processamento do RNA mensageiro ocorre nos organismos eucarióticos, esse RNA mensageiro maduro precisa ser transportado do núcleo para o citoplasma e lá no citoplasma ele poderá ser traduzido. Então, transcrição e tradução não ocorrem ao mesmo tempo e nem no mesmo lugar em organismos eucarióticos, ok? Para terminar a nossa aula de tradução, a gente precisa falar então dos eventos pós-traducionais. Então, depois que uma proteína é traduzida pelos ribossomos, esse polipeptídeo que acabou de ser sintetizado, muitas vezes ele é incapaz de funcionar, porque ele não tem a estrutura tridimensional correta. Vocês me falaram na aula passada que a função de uma proteína está diretamente relacionada à sua estrutura tridimensional, à sua forma. Então, é importante que toda proteína, depois de traduzida, que ela seja dobrada de maneira correta. E esse dobramento de maneira correta, muitas vezes envolve a alteração química de alguns aminoácidos, principalmente das cadeias laterais desses aminoácidos, que transformam uma proteína inativa em uma proteína nativa, que tem função e é capaz de expressar algum fenótipo ou executar alguma atividade catalítica. Então, o dobramento da proteína na conformação nativa, ele não é favorecido no ambiente aquoso do citossol. Então, existe uma classe de proteínas, de complexos proteicos, melhor dizendo, chamado de chaperonas, que criam um ambiente dentro delas hidrofóbico e eletricamente neutro. E esse ambiente que se forma dentro das chaperonas, como se fosse um barril molecular, ele é importantíssimo para que o dobramento correto da proteína aconteça. Então, as proteínas que vão para as chaperonas, elas são dobradas de maneira correta pelo auxílio desses grandes complexos moleculares que criam no citoplasma, dentro da chaperona, por causa desse barril molecular que elas formam, criam um ambiente hidrofóbico e eletricamente neutro, que é fundamental para que a proteína seja novelada de maneira correta. E quais são as alterações químicas de aminoácidos que são importantes durante o processo de ativação da proteína e de dobramento correto da proteína? Geralmente, são alterações nas cadeias laterais desses aminoácidos, como ligação de grupos fosfato, por exemplo. Então, aqui a gente tem a ligação de um grupo fosfato a uma serina, um grupo fosfato a uma treonina, um grupo fosfato a uma tirosina. Além dos grupos fosfatos, a gente pode ter ligação de grupos metil, que também podem se ligar à cadeia lateral. Por exemplo, aqui a gente tem uma lisina ligada a 3 grupos metil, e também a gente pode ter ligações de grupos carboxila. Aqui a gente tem o segundo grupo carboxila no glutamato. Então, essas alterações dos radicais dos aminoácidos, através de ligações covalentes com moléculas como grupos fosfato, grupos metil, grupos carboxila, vai muitas vezes regular a atividade da proteína. Então, se você adiciona um grupo acetil, liga a proteína. Se você adiciona um grupo glicosil, se você oxida ou reduz grupos com enxofre, se você obictina, quer adicionar um grupo bictina, ou se você liga um ADP ou não, ligar ou desligar esses grupos químicos na cadeia lateral de alguns aminoácidos, muitas vezes é a forma de ligar e desligar uma proteína. É a forma como que a proteína sai da sua forma inativa e adquire a sua forma ativa, tá? Na aula de regulação da expressão gênica, a gente volta a falar dessas alterações químicas dos aminoácidos que são importantes como eventos pós-traducionais, que passam proteínas da sua forma inativa para a sua forma ativa. E eu concluo a aula de hoje
retomando lá aquela nossa discussão sobre os antibióticos, né? Então, a gente lá na aula da semana passada começou falando sobre mastite e o tratamento básico dessa doença por antimicrobianos, antibióticos, que são drogas que matam os micro-organismos com pouco dano ao hospedeiro eucariótico. E os antibióticos têm ligação direta com o processo que a gente acabou de ver, que é a tradução. Por quê? Porque o alvo de muitos antibióticos é atacar, bloquear componentes da maquinaria de tradução dos procariotos, das bactérias, que são diferentes entre as bactérias e os eucariotos. Então, aqui a gente tem várias drogas, por exemplo, a tetraciclina, a streptomicina, o cloranfenicol, todos utilizados no tratamento de mastite, que atuam, por exemplo, a tetraciclina, bloqueando a ligação dos aminoacil-tRNAs ao sítio A do ribossomo bacteriano, mas não do eucariótico. A streptomicina evita a transição da iniciação da tradução para a extensão da cadeia polipeptídica, podendo também causar erros de decodificação, levando a bactéria a produzir proteínas incorretas. O cloranfenicol bloqueia a reação do centro peptidiltransferase dos ribossomos, então impede que a ligação peptídica seja formada e que novos aminoácidos sejam adicionados às proteínas em tradução das bactérias. A eritromicina liga-se ao canal de saída do ribossomo e dessa forma impede que a cadeia polipeptídica em tradução continue sendo traduzida. Tá? Então aqui a gente tem uma tabela de inibidores de síntese proteica que atuam como antibióticos ou como drogas terapêuticas para outras patologias causadas por micro-organismos. E mais um videozinho para a gente concluir a aula de hoje, tá? Enquanto o videozinho está rolando, se tiver alguma pergunta ou dúvida, por favor, mandem no chat. Se todos os conceitos foram entendidos, me deem um ok, tá? Mas acompanhe o vídeo, por favor. Protein synthesis, translate. Assim que o vídeo terminar, o Davidson, eu te falo. Essa enzima que acabou de aparecer, gente, ela é a aminoacil-tRNA sintetase. Vocês viram, né? Ela ligou o aminoácido a um RNA transportador, ok? Agora a gente vai ter o início da tradução. Olha lá, a subunidade menor do ribossomo está procurando códon de início, o AUG, para estabelecer a matriz de leitura, que é isso que acabou de mostrar, tá? Então, ela está escaneando a região 5' TR, tá vendo? Procurando onde está o códon de iniciação correto. Quando ela encontra o códon de iniciação correto, é quando ocorre aqueles pareamentos entre Shine-Delgarno e RNA ribossômico, ou COSAC e RNA ribossômico. Vem o RNA transportador da metionina, e aí vem a subunidade maior, encaixando o sítio P, onde aquele RNA transportador está. Deu início à tradução, sítio A, sítio P, onde já está aquele RNA transportador, e o sítio E, que é o de saída. E agora começa a etapa de alongamento, né? Então, esse ribossomo ele vai andar de 3 em 3 nucleotídeos, né? Sobre o RNA mensageiro. Sempre trazendo um RNA transportador com um novo aminoácido para o sítio A, fazendo pareamento códon-anticódon, ligação peptídica, deslocamento do ribossomo. Ó,
Centro peptídeo transferase, ó, fez a ligação peptídica. Agora o ribossomo vai andar. Translocação, que depende de um GTP hidrolisado, olha lá. O vazio saiu. O último adicionado está com os 2 aminoácidos no sítio P e agora pode entrar o terceiro RNA transportador, trazendo o terceiro aminoácido no sítio A. Ciclos de alongamento vão continuando até que no sítio A entre um códon e stop códon, como vai mostrar. Quando o sítio A chega no stop códon, é recrutado um fator de término que vai levar ao desmanche do ribossomo, né? Esse fator de término entra no sítio A e aí o ribossomo se desmonta, o polipeptídeo é liberado, o RNA transportador vazio é liberado e o RNA mensageiro também. Todos poderão ser reciclados e o polipeptídeo, que é a proteína, pode passar pelos eventos pós-traducionais para assumir a sua conformação nativa. Ok? Para quem quiser ver esse videozinho depois, o link tá no slide. É só copiar no seu navegador no YouTube que o videozinho inteiro vai abrir, tá bom? Bom, Davidson. Depois você olha, Davidson, no Google, como que é a molécula de ubictina, tá? Então, a molécula de ubictina, ela é uma molécula que pode ser ligada a cadeias laterais de aminoácido, assim como um grupo acetil, assim como um grupo metil. E algumas proteínas, quando tem essa ubictina ligada à cadeia lateral de alguns dos seus aminoácidos, as proteínas saem da sua forma inativa para a sua forma nativa. Então, assim como você tem uma acetilação, que é a adição de um grupo acetil a certas cadeias laterais de aminoácidos, algumas proteínas vão ser ubictinadas. Isto quer dizer que elas recebem um grupo ubictina. E nesse caso, esse grupo ubictina pode estar permitindo com que a proteína seja marcada para estar ligada ou desligada. Existem alguns processos moleculares também que quando a proteína tem muitos grupos ubictinas ligados é porque ela é uma proteína defeituosa e aí ela foi marcada para ser degradada em complexos que destrói proteínas com problema. Tá? Então, a ubictina é uma pequena molécula que se liga à cadeia lateral dos aminoácidos que pode marcar a proteína para ser modelada na sua forma tridimensional correta, mas também temos casos em que a ubictina, quando está ligada aos aminoácidos, ela marca a proteína para ser degradada, porque ela tem problemas, ok? Gente, ficou claro? Preciso que vocês me deem um ok ou façam perguntas ou dúvidas para a gente concluir a nossa aula de hoje. Foi por isso que eu te perguntei, imunoviscoproteína marca para serem degradados no proteossoma. Exatamente. Então, é o que eu disse. Quando tem poucas ubictinas ligadas a determinados aminoácidos, algumas proteínas saem da forma inativa para ativa. Mas nós temos uma marcação geral da proteína com ubictina quando ela vai ser degradada no proteossomo, quando ela tem algum problema. Geralmente são proteínas que são mal enoveladas, e aí elas vão para o proteossomo para serem degradadas e os aminoácidos serem reaproveitados. Ok, Davidson? Então, a ubictina ela tem essa versatilidade. Mas, de maneira geral, espero que você tenha percebido que a ubictina é uma forma de marcar a proteína. Marcar a proteína para ela passar para a forma nativa ou marcar a proteína para ela ser degradada. Beleza? Francimara deu ok, Raíssa deu ok, Anderson deu ok, o Gabriel Moreira deu ok, o Davidson entendeu, James, está tranquilo? Já tínhamos visto o seu ok, Alexandre ok, Karina ok, Anderson também. Então, gente, eu concluo aqui a aula de síntese de proteína ou tradução em código genético é a mesma coisa, tá? As atividades desse conteúdo, perguntas, resumo e estudo dirigido, estão marcadas para a semana que vem. Então, na bio, entrega na terça, na VET, entrega na quinta. E na semana que vem, a gente começa com um novo conteúdo de biologia molecular. A gente começa com regulação da expressão gênica. Então, temos aulas online na terça e na quinta, e postagem do conteúdo novo na terça-feira na biologia e na quinta-feira lá na sala da veterinária.
ok? Pessoal, vou fazer o possível para terminar de corrigir os estudos dirigidos de transcrição da veterinária essa semana e começar a corrigir as provas de vocês. Bons estudos para vocês, boa noite e até semana que vem.